Bom dia, boa tarde, boa noite. Independentemente do horário que vocês estão nos assistindo, sejam muito bem-vindos ao VimoCast. Eu sou o Rony Onibene, eu tenho a honra, a oportunidade maravilhosa de estar ao lado da Su e hoje com uma convidada super especial, que a gente está sabendo agora que fez todo um malabarismo para estar aqui com a gente. A gente se sentindo extremamente honrado e grato pela sua presença. E aí, Su, quer apresentar? Quero demais, faço questão de apresentar. Estamos aqui com a Poliana Molinari. A Poli, ela é médica oncologista pediatra, paliativista pediatra do Hospital da Criança, mestre em ciências pela Unifesp, pela Escola Paulista de Medicina, possui graduação em medicina pela Universidade de Taubaté, é professora assistente do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de Jundiaí, membro do Departamento de Dor e Cuidados Paliativos da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Sociedade de Pediatria de São Paulo, membro da coordenação da Rede Brasileira de Cuidados Paliativos Pediátricos, facilitadora da pós, da graduação de Cuidado Paliativo Pediátrico da Faculdade Sírio-Libanês São Paulo e, atenção, grande idealizadora e uma das fundadoras do Instituto Cora, que é um lindo e necessário projeto com o objetivo de desenvolver habilidades para comunicar notícias difíceis para crianças, adolescentes e familiares. A Poliana, ela é referência em comunicação dentro do cuidado paliativo. Eu ia falar exatamente isso. Seja muito bem-vinda, Poliana. Ai, gente, muito obrigada. A honra é minha. Muito feliz de estar aqui. Porque eu gosto de conversar. E conversa com pessoas especiais, aí a gente fica aqui até amanhã conversando. Como antes, né, de começar as gravações, a gente estava isso, conversando, trocando e o tempo passando, de repente, gente, vamos gravar. É isso, né, sobre essa conexão. Sim. Conexão é tudo na vida, né? Comunicação, na verdade, a gente é definido como ser humano porque a gente se comunica com consciência, né? Então, estudar comunicação num cenário que é esse, né? De uma doença grave, de uma situação que causa sofrimento, é a base terapêutica do que a gente vai fazer. Então, estar conversando aqui sobre isso é uma honra. Muito obrigada. Sensacional, querida. E fala pra gente um pouco da sua biografia. Quem é a Poliana? Você sabe que um tempo atrás, se me perguntassem isso, eu ia falar, eu sou oncologista, pediatra, paliativista, e a gente tem essa mania, né, de responder profissionalmente. Uhum. Então eu fiquei pensando, né, quem é a Poliana? E eu vou falar que é uma mulher de 44 anos, que tem uma filha de 9 anos, casada com o Giovanni, e que busca na vida um crescimento como pessoa e como profissional. Então, acho que tudo que eu faço, tudo que eu fiz, foi buscando isso. Às vezes de forma inconsciente, às vezes de forma muito consciente, muito perseverante. Então, essa sou eu. Obrigado por compartilhar com tamanha sinceridade. E é interessante, né, refletir dessa parte da biografia, né? A gente, como paliativista, fazemos tanto isso com os nossos pacientes e às vezes esquecemos de olhar para nós como indivíduos, como alguém que precisa também de cuidado, né? Isso é sensacional. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você. Como que foi para você, dentro da pediatria e da oncologia, esse descobrimento, essa chegada com o cuidado paliativo? Então, foi um caminho, acho que o caminho foi levando, foi me orientando, né, para isso, porque na pediatria, eu sempre quis ser pediatra, desde que eu entrei na faculdade. Eu sempre trabalhei com criança. E aí, na faculdade, eu já entrei falando, vou fazer pediatria. E aí eu tive um viés absurdo, porque tudo que eu fazia era de pediatria. Então, era liga de pediatria, congresso de pediatria. E aí, quando eu me formei e fui fazer pediatria, eu encontrei um mundo diferente. Né, um mundo de crianças doentes. Não era um mundo de crianças saudáveis, como eu estava acostumada. E aí, quando eu encontrei esse mundo de crianças doentes, eu encontrei um mundo de sofrimento, um mundo onde as famílias estavam muito impactadas. E o que mais me chamava a atenção eram crianças crônicas. Eram crianças internadas muito tempo, que perdiam as suas oportunidades de infância, de brincar, de ir na escola, de brincar com os irmãos. E isso me chamava muita atenção. E aquelas mães que ficavam lá
internadas junto, sem a rede de apoio, muitas vezes sobrecarregadas, sem autocuidado. E aí isso me chamava muita atenção. E aí acho que foi por isso que eu escolhi a oncopediatria, porque por esse cenário assim de possibilidade de cuidar dessas crianças de verdade, cuidar, não que os outros não cuidem, não é isso, mas o cuidar na sua totalidade, né? Não só olhando para a doença, que é o que a gente aprende muito a fazer, o tratamento da doença, mas quem está por trás dessa doença, né? E aí eu fui para a oncopediatria. Quando eu entrei na oncopediatria, eu vi um outro mundo. E aí foi um mundo que me desconectou um pouco de mim, porque é muito sofrimento. E ao mesmo tempo, as crianças não deixam de ser crianças. Elas estão tomando quimioterapia e elas estão brincando, e elas estão planejando o que elas vão comer, o que elas podem fazer. Isso não sai delas, né? Então eu encontrei um mundo de extremo sofrimento e daquelas crianças que estavam ali, estavam querendo vida, estavam querendo brincar. E a residência de oncopediatria foi muito pesada, em termos emocionais, em termos de cobrança, de estudo, enfim. E aí, naquele momento, eu tive contato com o cuidado paliativo, dentro, né, da oncologia, e eu me encantei, porque era um olhar diferente. Era um olhar da totalidade daquele ser humaninho piquititico que estava ali, e que tem, sim, a sua biografia, e que tem seus valores, e que tem as suas ideias, e que precisa ser explicado o que está acontecendo, e aquelas mães que estavam num momento muito difícil. E aí eu me encantei pelo cuidado paliativo e fui buscar informação, fui buscar conhecimento. E para mim, eu tenho uma coisa muito forte em mim, que é o modelo, aquele profissional que você olha e fala, nossa, eu quero ser assim, eu quero fazer desse jeito. Eu encontrei modelos dentro da oncologia pediátrica, eu falei, nossa, eu quero ser assim, é assim que eu quero seguir com a minha carreira. E aí eu fui, né, fazendo um curso aqui, fui lendo alguma coisa ali, queria fazer o meu mestrado dentro desse tema, mas eu não tive oportunidade, acabei fazendo em outro tema. E aí depois disso, foram acumulando algumas angústias de você acabar a residência e ir para a vida. Aí você vai para a vida e você não tem mais o seu colega ali residente do lado, o seu chefe. E aí quando eu fui para a vida, eu encontrei muita angústia nesse sentido. O que é que eu faço com isso? Eu sei prescrever quimioterapia para um linfoma, mas eu não sei tratar de espineia. Dessa minha criança, desse meu adolescente que está ali. O que é que eu faço? E aí começou a me dar uma angústia muito grande. E aí eu tive a oportunidade de fazer a pós de cuidado paliativo no Sírio, que era a 3ª turma. Adulto, porque não tinha pediatria. Eu era a única pediatra do grupo. E foi um grupo muito especial. E as pessoas, assim, toda vez que eu levantava a mão para falar alguma coisa, alguma dúvida, já choravam, porque eu trazia histórias de crianças, né? Enfim, de vida, de crianças em sofrimento, o que é que eu faço? Crianças com sofrimento espiritual, existencial. E aí as pessoas, meu Deus, como assim? Então foi, e aí a minha mente abriu, meu coração abriu para esse caminho, né, do cuidado paliativo, de entender realmente o que é sim técnico, que é sim muito científico e também muito humano, de muita conexão. E aí eu fui trilhando, fiz a pós, aí em 2014 eu fiz a pós em dor, eu fiz 2 pós seguidas. Eu fiz a pós em dor lá no Sírio, para poder tratar melhor da dor, porque a gente não tem uma formação tão robusta, né, dentro da especialidade. Só se você for fazer dor ou, enfim, anestésio, alguma coisa neuro. E aí eu fiz a dor, e aí depois eu fui buscando oportunidades de estar em serviços onde eu tinha o cuidado paliativo. Porque aonde eu trabalhava na época, que era lá no Grendac, que é onde eu trabalho hoje, mas na época eu era oncologista, não tinha essa parte, né? Então a gente foi criando algumas oportunidades de ter
algum momento desse que a gente pudesse ter essa abordagem. E isso foi caminhando. E eu fui tentando me instrumentalizar para poder ter uma atuação de verdade ali, enfim, de arranjar um nicho para que eu pudesse trabalhar. Então, acho que foi me levando, a vida foi levando. E eu falo vida, na verdade, acho que para mim foram os pacientes e as famílias que foram me levando a ter esse desconforto, e esse desconforto não ficar só no desconforto assim, tá bom, isso eu não sei fazer, então eu não vou atrás. Mas o desconforto de te levar a ressignificar e falar, não, eu preciso ir atrás disso, como é que eu faço isso? E às vezes é difícil pra gente, né, admitir que a gente não sabe, ou que a gente não teve treinamento. Nós, acho que médicos, somos muito treinados, né, a sempre ter certeza, a sempre fazer aquilo que tá ali. Se não tá ali, eu vou buscar ali pertinho para fazer, mas não, isso eu não sei, então eu vou atrás. E às vezes se busca muito pelo cognitivo, né? Vou pegar um artigo, né? Sim. E quando a gente tá, né, até falando sobre comunicação, é claro que toda a questão da técnica de instrumentos é necessário, mas algo mais, né? E aí, falando sobre essa parte especificamente da comunicação dentro do cenário do cuidado paliativo, dentro do cenário do cuidado paliativo pediátrico, né? Algo muito sensível e delicado, né? Quais são as suas vivências diárias assim, dentro da sua prática que você percebe hoje? Como que a comunicação é necessária dentro do cuidado paliativo pediátrico? Como eu disse, né, anteriormente, ela é fundamental para tudo que a gente vai fazer. Seja propor um tratamento, seja fazer um diagnóstico, seja falar sobre um prognóstico, seja explicar o que vai acontecer. E aí a minha grande questão dentro do cuidado paliativo pediátrico eram as crianças e os adolescentes. Porque mesmo a gente tendo esse entendimento de que existem outras dimensões que a gente precisa olhar, o fato de você saber não significa que você vai olhar a criança que está ali e entender essas outras dimensões da criança. E a gente só faz esse entendimento quando a gente se conecta. E uma das formas da gente se conectar é pela comunicação. Então, por exemplo, tinham crianças, me lembro agora de um caso, de um menino que tinha 5 anos, tinha um tumor cerebral, e a mãe tinha muita dificuldade de dizer para ele que ele ia ao hospital para fazer quimioterapia. E no hospital tinha uma brinquedoteca. Então as crianças ficam ansiosas para ir na brinquedoteca, porque é o lugar que elas vão brincar. Então ela falava, olha, Joãozinho, nós vamos para brincar. E chegava lá, não era brincar só, né? Então era fazer um curativo de um pique, era puncionar um porte, acho que ele tinha porte na época, puncionar um portocate, fazer a medicação e dar mal-estar. E aí, numa dessas idas, essa mãe falou isso e aí ele foi deitar na maca e a enfermeira falou, nós vamos puncionar o seu porte. E essa criança teve uma crise de ansiedade, de raiva, de medo. Então, chorou muito, se debateu. E aí, quem não vê o contexto fala assim, essa criança não colabora, essa criança é agitada, a mãe que não tem controle. Chama mais pessoas para segurar a criança. E isso gera um ambiente ali muito inseguro. Então, assim, como que a gente pode comunicar? Como que a gente pode conversar com essa criança de 5 anos e dizer para ela o que vai acontecer? E ela precisa saber. Não com a nossa forma de falar, mas ela precisa saber o que vai acontecer. Então, essa dificuldade os profissionais da saúde têm. Porque imagina para o adulto, né, conversar com um idoso que talvez naquele momento não tenha consciência plena de que está acontecendo. Aí a família vem e fala, não fala não, porque não... Sim. Né? Então, essa situação do paciente não saber o que vai acontecer é no corpo dele, né? Então, é no corpo da criança. A gente invade o corpo da criança. Então, ela precisa saber, sim.
Mas tem maneiras e maneiras de dizer. Então, acho que nesse contexto, a gente precisa investir mesmo, né? Para nos instrumentalizar, para poder fazer essa comunicação de uma forma mais tranquila, mais empática, mais presente. Olha, é tão sensacional, né? Acho que para você é muito natural, né? Mas quando você começou a trazer a questão da comunicação, você trouxe a comunicação da criança e do adolescente, ponto. Eu vejo que, fazendo um paralelo, quanto que às vezes há uma negligência, né, da comunicação para a criança e o adolescente, tal como acontece inclusive no idoso, né? Como se aquela pessoa não existisse, ou ela existisse pela perspectiva da família, do cuidador. Né? O quanto que é importante, né, de colocar a criança e o adolescente como protagonista. Exatamente. Existem vários estudos, né, que mostram o cuidado centrado na criança, o cuidado centrado na família, é melhor fazer esse ou aquele. Para mim, melhor o cuidado centrado na pessoa. Seja ela criança, adulto, e a gente não pode tratar a criança sem olhar para a família. Não tem como. A criança existe num contexto de uma história familiar. Ela tem a representação dentro dessa família de diversas formas. Essa criança foi sonhada, foi planejada, e às vezes não foi planejada, mas foi aceita ali. Então, muitas famílias, e a representação da criança é da esperança, daquilo que o adulto não conseguiu fazer, ele projeta na criança. A oportunidade que ele não teve, a criança vai ter. Então, não tem como a gente olhar para a criança e para o adolescente e não olhar para a família. Mas a gente também não pode olhar para a família e não olhar para a criança. E achar que se eu falo com a mãe, tá falado. Lógico que a mãe vai ter a comunicação com a sua criança e com seu filho, da forma como eles se comunicam, só que nós também temos essa responsabilidade, e isso é cuidado também, e como você falou, isso é negligência, se a gente não conversa. É claro que não é proposital, né? Muitos profissionais têm dificuldade. Como é que eu vou falar para a criança que vai doer? Ou, se a criança me pergunta, eu vou morrer? Como é que eu vou responder? E quanto que isso é uma habilidade. Exatamente. Quanto que isso é treinável, quanto que isso é técnico e não simplesmente talento. Que algumas pessoas ficam, não, mas você tem o dom da palavra, você consegue falar. E aí, assim, a forma de comunicar nesse compartilhamento entre criança, família, principal cuidador. Como que é isso na prática, assim? Como que você compartilharia um pouquinho pra gente até? Eu vejo assim como uma tríade. Se você for ver, né, uma tríade, um triângulo, ele é a forma geométrica mais estável que a gente tem. Então, se você não tem essa tríade que é criança, família lá na ponta, lá em cima, na base, profissional de saúde, família, se a gente não tem isso muito bem estruturado para a comunicação, a gente não consegue atingir os nossos objetivos. Por que o profissional da saúde e a família estão na base? Porque são eles que vão dar o tom dessa conversa baseado em quem é essa criança. Então, a família vai dizer pra gente como é a comunicação com seu filho, como que você chama a doença, como é que você chama o seu filho, como que você fala para ele coisas boas e ruins. O profissional da saúde precisa ter esse conhecimento de qual é o desenvolvimento cognitivo dessa criança, o que ela é capaz de entender, qual é o desenvolvimento socioemocional dessa criança, o que ela é capaz de entender do que ela sente, qual é o estilo de apego dessa família a essa criança. É um apego seguro, é um apego inseguro? Qual é o traço de personalidade dessa mãe, desse pai? Qual que é o estilo de comportamento dessa mãe, desse pai? Porque a criança se molda muito na mãe e no pai também, né? Então, as reações emocionais da criança também são moldadas no adulto. Exemplo clássico, a gente chega e fala assim, bom dia, Joãozinho, como é que você tá? O que ele faz? Olha pra mãe. Olha pra mãe, às vezes fala mãe. Ou olha pra mãe e vê a expressão facial, o olhar, a posição corporal, o não verbal da mãe. Então, a gente precisa desse conhecimento.
Aí você fala, nossa, eu preciso de tudo isso? Precisa. Porque senão a gente não consegue fazer de uma forma tranquila, de uma forma compassiva, de uma forma técnica, de uma forma emocionalmente controlável, não digo, mas confortável, essa comunicação. Que você trouxe, né? De criar esse ambiente seguro. Sim. Né? Acho que essa é das prioridades, né? De buscar essa tríade. Agora eu queria falar um pouco sobre esse Instituto Cora, que é uma ideia sensacional de comunicação. Fala pra gente um pouquinho de como que foi criado, há quanto tempo que vem como um sonho até se tornar realidade. Eu falo que isso vem de anos, porque acho que bate muito com o meu amadurecimento como profissional e como pessoa, em relação ao olhar para a comunicação. Quem me acelerou esse olhar e foi assim, uma imersão absurda, foi minha filha. Quando eu tive a minha filha, e aí eu entendi essa relação. Por isso que é de anos. Extremo amor e envolvimento. Eu falo, nossa, o que ela me exige de uma comunicação ali amorosa, muitas vezes firme, e explicar para ela as coisas da vida de uma forma que não vai feri-la. Não é que eu quero ser perfeita, não. Não, mas a gente, né, tem que fazer o melhor para eles. E isso me acendeu uma coisa, meu Deus, a gente precisa melhorar a comunicação. E aí, quando eu fui... Desculpa te interromper. Imagina. Comunicação independente de adoecimento, né? A gente está falando sobre relações, né? E às vezes a gente não percebe quanto que a gente precisa também aprender a se comunicar com as crianças. Sim, exatamente. Porque assim, quando a gente atende a criança doente, a gente atende, fala e tchau, vai embora. Quem fica com essa criança é a família. Quem recebe o baque, quem tem que lidar com as emoções é a família. Então eu tive isso na minha pele, quando eu fui, né, com a minha filha, com as dificuldades que ela teve na vidinha dela, que ela tem hoje, com as dificuldades de relacionamento na escola. Ai, mamãe hoje falou isso, falou aquilo. E aí você tem que tirar um pouco do seu emocional, das suas vivências, e olhar para ela e falar, peraí, o que você tá sentindo? Então isso nossa, foi assim, um boom para mim. E o segundo boom, que foi assim, nossa, eu preciso estudar, e aí acho que veio, foi quando em 2018, eu tive a oportunidade de fazer um curso fora de cuidado paliativo, que é o curso de Educação e Prática em Cuidado Paliativo da Harvard, que foi o Daniel Forte que me falou assim, vai, porque eu fui para fazer uma segunda pós lá de novo com eles, em 2017, e o Daniel falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim fazer porque eu acho que eu preciso do certificado, porque eu tinha um certificado de, naquela época não era especialização, 2013 era uma pós-graduação, acho que era, não sei se era aprimoramento que chamava. Eu falei, eu preciso porque eu preciso trabalhar isso. Ele falou, não, você não precisa de nada disso, você não precisa disso, não precisa de você e nem ninguém precisa de um certificado para trabalhar naquela época, né, em 2018. Ele falou, você precisa ir para esse curso. E aí quando eu fui para lá, foi uma virada de chave, pessoal e profissional. Porque eu cheguei lá, vi muitas pessoas de muitos países, nos seus diversos trabalhos, a gente tinha que ter um projeto para entrar nesse curso, a gente tem que ter um projeto. E eu olhava os projetos e falava, meu Deus, quanta gente fazendo tanta coisa legal, tal. E tinha a parte prática desse curso, que era a comunicação. E os americanos são muito técnicos, né? Então, lá, os spikes, não sei o quê, então segue assim, e eu tinha uma dificuldade, primeiro com o inglês, né, assim, a atriz vinha, blá, 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 e eu falava, meu Deus, eu não tô entendendo nada, e eu entrava em crise, eu falava, o Giovanni tava falando, meu Deus, eu não vou conseguir, ele vai sim, ele foi comigo, que legal, pra me apoiar. Giovanni, um grande abraço, né? Nossa. Ele, eu falo, é um apoiador de sonhos, assim. Ai, querida. E aí, eu sei que num momento, assim, eu tava muito angustiada com isso, e eu falava, gente, não sou eu fazendo essa comunicação, não sei. Aí, uma das vezes lá, eu falei, quer saber? Eu vou... Me jogar, exatamente. Eu vou me jogar, eu vou esquecer de protocolo. Claro, né, em termos, mas assim, tinha que fazer aquele exercício e vou fazer. E aí eu me enchi de coragem, fui lá, fiz uma comunicação, a hora que eu acabei,
eu nem percebi. Eu foquei na atriz, assim, como se fosse a paciente, e falei, não sei o quê. Da hora que eu acabei, as pessoas estavam batendo palma. Ai, que lindo. E aí eu falo isso, não é assim, porque, é a Poliana. Não, é porque acho que foi um despertar, assim. Você precisa da técnica, mas você precisa da conexão. Porque a conexão faz a diferença. Que coisa linda. Faz muita diferença. E aí, eu voltei com planos. Voltei, que bacana, vou estudar mais comunicação. E aí, a gente começou em 2019 a primeira turma da pós de cuidado paliativo pediátrico do Sírio. E aí, a Ana Cristina me chamou para fazer parte, a Silvia Barbosa. E aí, elas falaram, olha, as aulas de comunicação, quem dá é o Daniel Forte, né? Então, você topa dar? Eu falei, gente, como é que eu vou substituir o Daniel? Olha, vai no jeitinho Poliana e vamos lá. E aí eu comecei a dar todas as aulas. E aí, quando eu comecei a dar, eu comecei a ter feedbacks. E aí eu fazia demonstração de como fazer, né? Tem a parte que a gente faz a demonstração e a parte que eles fazem. E aí eu tinha muito feedback. Ai, que legal, nossa, isso que você falou é muito legal, não sei o quê. E aí eu falei, não, tem que montar um curso específico para falar com criança. Que não tem. Só que aí foi, não, eu vou fazer. E aí fica aquela, né, muito na teoria, muito naquela coisa, não, o curso tem que ser perfeito. Aí foi o Giovanni que falou, não tem que ser perfeito. Vai, porque as pessoas estão precisando disso. Feito é melhor que perfeito. Exatamente. Aí que nasceu o Instituto Cora, e aí eu chamei para me ajudar e assim, para compartilhar e para somar mais 4 pessoas, que são, além de amigas, são pessoas competentíssimas. A Graziella, que é a intensivista, você conhece a Grazi? Intensivista pediátrica do Sírio. A Simone Brasil, que é pediatra intensivista lá da Unifesp, bioeticista. A Patrícia Moreira, que é enfermeira e especialista em parentalidade, coisa mais linda do mundo, que ela fala sobre famílias. E a Paula Chioroglu, que é a psicóloga lá do Sírio também, que é uma pessoa maravilhosa. Então a gente fez uma equipe multi mesmo e montamos esse curso. Montamos um instituto que, na verdade, não é só para o curso, mas é para divulgar mesmo conhecimento sobre comunicação com crianças e adolescentes no contexto, né, e famílias no contexto da saúde. E uma das frentes do instituto são os cursos. E qual é o significado de Cora? Cora é um pseudônimo não, é um mnemônico, acrônimo. É C de comunicação, conexão, O de olhar, R de respeito e A de acolhimento. Que legal, então, olha só. É uma questão que você estava trazendo, e eu lembro que a Ana Cris, essa semana até a gente estava conversando, e ela trouxe assim, olha para a missão. Quando você olha para a missão, isso inclusive te dá coragem para você fazer algo. Que às vezes a gente fica muito focado na gente, eu vou buscar algo perfeito, algo do meu melhor, mas o que é esse melhor, né? Quando a gente olha para a missão, é como se isso nos enchesse, né? Daquele propósito, e a gente vai com medo e vai com a coragem. Exatamente. E aí eu fiz em 2021, fiz um curso de neurociência, uma pós de neurociência, desenvolvimento e educação infantil, que é maravilhosa. Fiz na PUC do Rio Grande do Sul, que foi muito legal. E aí eu falei, não é suficiente. Agora eu tô fazendo outra de neurociência e comportamento, porque a neurociência fala muito pra gente de como a gente funciona, como o nosso cérebro funciona. Eu acho que isso é tão importante quando a gente lida com o outro. Então, e aí o Giovanni falou assim, você vai fazer quantas pós pra fazer o seu sonho virar realidade? Vai, Poliana! Aí, então, assim, tem muita também informação de neurociência, muita coisa bacana que dá suporte pra gente entender o outro e para nos entender, porque eu acho que o primeiro passo da gente se comunicar bem é a gente se entender, é a gente ter inteligência emocional, o autoconhecimento, o controle das emoções, a automotivação. E aí eu preciso me entender para eu acolher as minhas emoções, para poder acolher o outro.
para eu poder entender o outro, porque senão eu misturo tudo. Aí eu travo, daí eu reajo e não... Aí a gente ouve para responder e não para compreender. Que legal, Polly. E fala pra gente quais são as oportunidades dentro do Instituto. Você comentou que vocês já estão com um curso, Isso. tem a possibilidade de workshop. Fala pra Isso. gente um pouco. A gente Muita tem gente o de todo o curso. Brasil que precisa Sim. do Cora. A gente tem um curso, a primeira turma, né, tá fechada, vai começar semana que vem. Que legal. Então, a gente tem esse curso é chamado curso Cora, então ele tem ele é híbrido, né, uma parte online e uma parte presencial, justamente para as pessoas de todo o Brasil conseguirem ter acesso a isso. Então, a gente vai ter 10 aulas online, com 2 horas e meia de duração, que não vão ser aulas chatas, assim, de ficar só olhando, porque fim do dia tá todo mundo cansado, né? Aulas dinâmicas e o encontro presencial de 2 dias, um fim de semana, um sábado, um domingo. Nossa, que ótimo, de 2 dias. Então a pessoa pode sair de qualquer lugar Sim, do Brasil. fica um fim de semana, Muito bom. a gente treina. Então tem esse e tem o nosso workshop que a gente vai aos locais para fazer o treinamento in loco das equipes. Então é um treinamento de 12 horas, são 2 dias de 6 horas, onde a gente vai fazer bastante prática com atriz, com ator, tudo, e fazendo a prática de todas, sempre nesse tripé, né? Criança, adolescente, família e profissional da saúde. E como que isso é necessário? Nossa, Sim. Quantas pessoas têm a necessidade? E aí uma dúvida, ela é totalmente, inicialmente esses cursos que já estão disponíveis, totalmente para profissional. Isso, para profissional da saúde. Legal. E você pensam, já discutiram alguma coisa também para a questão da família? Tem alguma coisa no radar? Porque você trouxe, Sim. né? A gente fala muito, né? O profissional às vezes está naquela fotografia ali daquele momento que é necessário, mas às vezes necessita de um familiar ter uma capacitação para continuar a forma. Porque às vezes, por exemplo, esse exemplo que você trouxe, às vezes fala muito sobre também o familiar não tá sabendo lidar com todo esse processo. Sim. E uma dificuldade de conseguir compartilhar ao longo, né? Então, eu imagino que também deve ter alguma coisa aí que vocês imaginam nesse sentido. Sim, acho que mais para conversar com as famílias sobre como conversar com o meu filho, como acolher as minhas emoções. Né? As mães, acho que em geral, né? Mãe tem muita culpa. Pai também tem, mas mãe tem mais. Então, assim, ter um diagnóstico de uma doença grave é muito assim, que eu deixei faltar, o que eu fiz, né? Então, para a gente também acolher, né, essas emoções que surgem. Então, a gente sim tem ideias para isso. A gente tem ideias de trazer. A gente fez uma primeira live do Instituto. A gente chamou uma intensivista de Ribeirão Preto, a Leila Volpon, que é uma pessoa maravilhosa, para dizer. A gente tem esse projeto de como eu faço. Então, a gente tem essas entrevistas e como é que você faz? O que é importante para você? O que você vê na sua vivência? E aí, a próxima a ser chamada vai ser uma psicóloga e a gente vai chamar uma mãe também. Então, essas lives também são bacanas porque inspiram outras pessoas e o ser humano, ele é movido à inspiração. Então, quando você vê o teu colega lá dando a cara pro mundo, dizendo, eu tenho dificuldade, é difícil, eu tenho incerteza, isso aqui me pegou, isso aqui me paralisou, eu fiz assim, isso aqui virou a chavinha. As pessoas falam, nossa, que bacana. Então, além das famílias, a gente tem esse projeto das lives também. Diante de tantos desafios, né, e dessa falando especificamente, né, da comunicação, né, dessa habilidade tão necessária, né, tão sagrada, né, o que te faz ficar dentro desse teu projeto, dessa tua missão? Você comentou até, né, que as pessoas são movidas à inspiração. A inspiração, E o que te inspira nesse sentido? As famílias e as crianças. E os adolescentes, assim. Quando você tá lá com eles e você consegue fazer essa conexão e isso faz diferença para eles, isso que me move. Uma das coisas. Então, hoje, por exemplo, tive um exemplo disso. Uma colega, eu faço um ambulatório de doenças crônicas pela Faculdade de Medicina de Jundiaí,
E tem uma colega minha muito querida, uma amiga, colega de profissão e uma amiga, que faz ambulatório de um projeto que a gente tem lá que chama Projeto Zika, que são crianças, é um estudo prospectivo de crianças que nasceram com microcefalia e que foram testadas para o vírus Zika, né? Então tem um estudo de várias vertentes de acompanhamento dessas crianças. E a gente tem muita dificuldade no fluxo do SUS de fisioterapia, de fono, de TO, de psicologia, para acompanhar essas crianças. A gente tem instituições, sim, que abraçam essas crianças, mas, assim, é tudo muito lotado. E essa minha colega, essa minha amiga, chegou hoje para mim e falou assim, eu tô cansada. Tô cansada porque, assim, eu sei que ele precisa da fisioterapia tal, e não tem. E aí eu fico olhando pra cara das mães e eu não sei o que eu falo, porque não tem físio, porque não tem fono. E assim, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu falei assim, acolhe. Se conecta com essas famílias. Você tá fazendo o seu melhor. E às vezes essa conexão, essa palavra, esse espaço de expressão que você dá para essas famílias dizerem que tá difícil, que, olha, esse fluxo tá difícil, eu concordo, eu também tô sentindo isso, eu também não sei o que fazer, enfim. Isso é poderoso, porque isso faz diferença. E aí tem uma frase de uma escritora americana, não vai ser exatamente, que chama Maya Angelou, que fala assim, que as pessoas não vão se lembrar do que você fala, e nem das palavras que você usa, nem como você usou essas palavras, mas da forma como você as fez sentir. Nossa. Então é isso que me move. Porque todas as crianças que eu atendi, que estão bem, graças a Deus, curadas e bem, e todas as crianças que infelizmente não conseguiram isso, eu preciso honrar as histórias delas. Que lindo, Polly. E você trazer, diante do teu exemplo, ficou muito claro também o seu olhar para o profissional. O quanto que, à medida que quando você traz, que você percebe a diferença que faz uma comunicação efetiva, né, compassiva, né, de conexão com o paciente, o quanto que isso deve ser trazido, isso deve ser ensinado para outros profissionais também se sentirem conectados assim. Exatamente. Que conexão poderosa tem a enfermeira, por exemplo, o enfermeiro. Porque ele que está lá na intimidade do sofrimento. Então, quantos desses colegas não se sentem também sobrecarregados emocionalmente e às vezes precisam desse apoio que o técnico traz um pouco, né? Que a técnica traz, às vezes, de você soltar uma frase empática no momento que você está emocionalmente ali e você precisa de uma respirada. E a gente, e até para as nossas relações, né? De colegas, facilita, diminui o ruído, diminui o conflito. Quando você também olha para o outro, e é difícil, não é fácil, mas quando você olha para o outro que está te atravessando, que está discordando de você de uma forma mais assertiva, e aí você tem um olhar compassivo para ele, mas eu acho que ele está em sofrimento, mas é a forma dele se expressar, né? Mas não é fácil, porque exige muito da gente também acolher as nossas emoções, né? E aí não é legal, não é que não é legal, não é legal para todo mundo sentir raiva, mas quando a gente entende qual é o papel da raiva, a gente acaba nos permitindo sentir. E aí o que a gente vai fazer com esse sentimento, com essa emoção? Aí sim, isso é responsabilidade nossa. Como o Daniel gosta de falar, né, do Darwin, as emoções comunicam. E o quanto que você reconhecer e treinar, por mais que seja desafiador, você conseguir entender, reconhecer o que é seu e externalizar, entendendo o que é o do outro, como que isso é técnico, como que isso precisa do Cora para realmente você trabalhar essa habilidade, que é uma habilidade. Sim, que é uma habilidade. E que as pessoas precisam entender, né? Eu falo muito na questão da comunicação, da curva de Dunning-Kruger, né? De quanto que as pessoas acham que realmente sabem se comunicar. Não, mas eu me comunico, eu fui claro na minha comunicação. E o quanto que você precisa estudar, como você foi se aprofundando. Opa, realmente eu não sei. Preciso saber mais, preciso procurar mais. E o quanto que as pessoas
precisam olhar com intencionalidade Uhum. para essa questão da comunicação, né? É uma coisa que a gente tem falado cada vez mais, né, Su? Como que as pessoas precisam olhar sobre isso, né? Uhum. Sabe, o quanto que é uma necessidade. Né? Sim. A gente vai lançar agora em abril a nossa plataforma de comunicação. Que fantástico. Da escuta-decisão, e há vários movimentos dentro do cuidado paliativo adulto, pediátrico, trazendo essa habilidade da comunicação. Uhum. Porque uma das coisas que traz muita preocupação, provavelmente você já ouviu isso, né, quando a gente faz alguma comunicação, às vezes, nossa, parece que tem uma luz com vocês. Não, é só para algumas pessoas Uhum. que sabem falar desse jeito, né? E o quanto que, eu fico pensando, quanto que isso, de certa forma, desresponsabiliza a pessoa, né? Uhum. De não, isso não é para mim, é só para algumas pessoas, principalmente iluminadas. E isso traz a responsabilidade de todo mundo que cuida de pacientes, sejam crianças, sejam adolescentes, idosos, e sim, também da sua família, sim, da equipe que cuida, Sim. de ter essa habilidade, né? Não Sim. é uma luz Não. divina, né? É todo, claro, quando você traz, né, a necessidade de habilidades de comunicação, mas também de inteligência emocional. Uhum. Mas isso é tudo uma habilidade, Uhum. né, que deve ser capacitada. Exatamente. E como que o profissional, mesmo não paliativista, que é uma coisa que a gente tem falado muito, o profissional que lida com o sofrimento em diferentes cenários, né, cuidando da saúde, precisa olhar com atenção para essa parte. Sim. Lá na plataforma tem um módulo realmente assim de comunicação não violenta, que é uma das ferramentas, de uma das formas de fazer Sim. reconhecer isso, né? E dentro Sim. do que você falou, de não ficar preso, às vezes, na escravidão emocional, Uhum. como o Marshall coloca, que é essa questão de você ficar preso aos próprios sentimentos, Sim. ou o sentimento do outro que você não consegue entender como sofrimento, nesse Sim. exemplo que você deu. E o quanto que isso precisa ser estudado e olhado com muita parcimônia, de maneira técnica. Eu falo muito isso, assim, que é uma coisa que o Daniel traz bastante, né? Uhum. Muito... Sim, eu acho que é um conhecimento que a neurociência traz muito pra Uhum. gente. Uhum. E é neurociência, então é funcionamento cerebral. As pessoas fazem o que fazem não é porque elas querem. É porque existe um porquê por trás. Existe uma crença, existe um sentimento, existe algo que faz com que essas pessoas façam isso. E aí, se você não reconhece isso, e você trazendo a comunicação não violenta, você não entende que tem uma necessidade que não está sendo atendida por trás, a comunicação fica muito ruidosa. E é uma habilidade, são habilidades que a gente treina. O cérebro pode ser treinado. Então... Nossa, Polly, muito profundo, assim, a gente até falou no episódio também da Ana Cris, sobre como é a profundidade dentro do cuidado paliativo como um todo, como as pessoas já falam, nossa, mas você é paliativista, como você dá conta? Mas dentro do cuidado paliativo pediátrico, essa sensibilidade, até mesmo esse propósito dentro da comunicação, que coisa especial. E aí eu queria te perguntar, você comentou um pouco da sua família, do seu esposo, da sua filha, do papel de importância que eles têm, de uma prática de autocuidado que é importante para você nessa caminhada e de lidar com tudo isso que acontece no seu dia a dia, né, nas suas vivências. Você tem alguma? Tenho, e isso foi uma construção também, porque acho que a gente não dá muita importância ao autocuidado, né, como profissionais da saúde em geral. Pediatra, pior ainda. Porque pediatra é muito assim, né? Eu resolvo, eu dou conta, vem cá, todo mundo embaixo da asinha, né? E se esquecem que o autocuidado é o pilar. A gente não faz nada. Então, também foi uma construção, porque é um ponto nevrálgico para mim também. O meu autocuidado, ele tá muito ligado à minha família, né? Então, assim, eu chego, eu vou brincar com a minha filha, eu faço questão. Porque porque minha filha tem 9 anos, aí você pensar, Lívia, tem 9 anos, hoje as meninas de 9 anos estão indo por um caminho que ouvindo tal música, tendo tal comportamento, comprando tal batonzinho que tem várias marcas, vários sabores e não sei o quê. E cadê o brincar? E cadê o imaginar? E cadê a criatividade? E aí ela chega e aí eu brinco com ela. Então a gente brinca do que ela, né, gosta.
Às vezes eu fico assistindo o desenho que ela gosta. Ela é muito criativa, então ela inventa histórias, ela escreve textos, ela é uma fofa nesse sentido. Então, é o meu momento. Eu gosto muito de esporte. Então, eu fui atleta do vôlei, joguei vôlei master, mas minhas costas deram uma... Que legal. Então, era o meu momento. Agora eu não estou jogando, mas jogar vôlei era o meu momento de autocuidado. Que ali eu tava, assim, realmente por prazer. Não era nem pra atividade física voltada a algo. Não, era pra estar lá e de se superar, né? Porque chega uma hora que o teu corpo tem uma limitação, a tua cabeça... Eu era assim, a minha cabeça chegava na bola, o meu corpo tava um pouquinho atrás. E, então, jogar vôlei. Eu gosto muito de cantar. Legal. Eu fazia aula de canto. Legal. Agora não consegui ainda encaixar, mas assim, coisas que eu fui, né, colocando como autocuidado. E aí eu queria deixar um abraço pra Lívia, por você fazer parte e saber quão importante além da importância de filha, da prática de resgate do autocuidado da sua mãe. Sim. Isso é fundamental, Lívia. Lilia. Valeu aí, que isso é importante pra manutenção do Instituto Cora, é sério. Sim. Eu faço questão, assim, eu falo com a Su e a gente faz questão de ter essa pergunta, e o Bruera traz isso, né, de maneira sistemática. A gente precisa olhar com intencionalidade também para o autocuidado. Mas a atividade... Não, ok, mas você precisa ter um momento de que realmente olhar para si. E aí você trouxe uma coisa, né, até a equipe da psicologia fala muito isso, né, às vezes em alguns momentos de resgate fazer como se fosse uma divisão, né, gosto e faço, gosto e não faço mais, de algumas coisas que são significativas dentro da realidade, para esse autocuidado, desse Sim. olhar para si, para, como a Su gosta de dizer, né, para aumentar a vida útil do paliativista. Sim. Então, nós, profissionais da saúde, acabamos como um todo negligenciando muito essa área. Eu acho que tem que ser... tenho absoluta certeza que precisa ter um olhar. Porque isso também nos ajuda na comunicação, né? Com certeza. Em alguns momentos, pelo menos eu digo por mim, assim, né? Sim. A corrida, que pra mim é o meu autocuidado, quando não tá em dia... Por exemplo, agora com a lesão, fica comprometida a minha comunicação. né? Eu vejo o quanto que isso impacta, né? Impacta. Então, isso é um ponto muito sensível, né? Tem uma coisa também muito legal que eu falo até para as pessoas. Eu faço trabalho voluntário também. E é um momento de autocuidado para mim. Legal. E assim, trabalho voluntário é uma coisa mágica. Eu acho que todo mundo deveria fazer. Porque é aquele momento em que você doa a coisa mais importante que a gente tem, que é o tempo, para outras pessoas. No movimento singelo de estar ali para o outro. Mas não na nossa profissão, cercado de um monte de responsabilidades e cobranças, né? Então, é uma prática que eu me conecto com a minha espiritualidade também, que eu acho que é uma coisa que é no autocuidado importante. Você consegue trazer algum livro ou algum filme que para você, assim, te traga inspiração dentro da... Sim, de filme. O primeiro, assim, um dos filmes que marcou minha vida e que eu tive muita sorte de conhecer, o Patch Adams. Esse filme Patch Adams, ele é um filme extremamente importante para mim, porque é a concretização daquela visão holística do paciente. E é isso que ele faz o tempo inteiro, o Patch Adams. E eu tive a oportunidade de vê-lo numa palestra quando ele veio aqui para o Brasil, em Campinas. Que bacana. Ele é demais, ele é uma figura. Imagino. Uma figura, assim. Então, esse filme me marcou muito. Tirando, né, a parte hollywoodiana da coisa, mas é de uma profundidade o que ele faz, o olhar que ele tem para os pacientes, como ele transforma aquele ambiente inseguro, que provoca medo, que é o hospital, as coisas, em um ambiente agradável. Agradável não, mas confortável, talvez. Aceitável. Aceitável. Acho que é melhor, aceitável. Então tem um outro filme que eu gosto muito, que chama Extraordinário, que é um filme de um menino que tem um dismorfismo facial, e ele passa por inúmeras cirurgias, e aí conta a vida dele com este problema que é estético, que não é algo que ameaça a vida dele, mas que traz muito sofrimento. Ele passa por muitas cirurgias, e o quanto isso
como é o relacionamento deste menino numa escola com os pais, como é a conversa com os pais nos momentos difíceis. Tem um diálogo lindíssimo da mãe com ele quando ele pergunta: por que é que eu sou diferente? Por que eu tenho que ser diferente? E aí é a Julia Roberts que faz a mãe. Que legal. Ela tem nossa, e o final do filme, ele é, vou dar spoiler, ele é premiado, tem uma premiação, e aí ele fala no final do filme que se a gente soubesse o que as pessoas passam, as batalhas que elas têm na vida, a gente iria olhar de outra forma. Que todo mundo merece ser aplaudido de pé, uma vez na vida. É a mensagem final do filme. É maravilhoso. Ai, sensacional. E de livro, ó, posso mostrar? Com certeza. Opa. Olha, Eita, gente, já veio sensacional. aqui, ó, Olha separado, ó. isso. Esse livro aqui chama A Morte é Assim. Mostra Aqui, ó. pra essa câmera aqui, que eu Aqui, acho que ó. vai ser a melhor forma. Não ganhou nada, tá, gente? Ah, Mas é um livro de 2 escritoras que fizeram um projeto de conversar sobre a morte. E aí elas pegaram, enfim, é um projeto grande, e elas foram pegando perguntas de crianças sobre morte. Então esse livro são 38 perguntas das milhares sobre a morte. Então, por exemplo, tem aqui, ó, vamos pegar uma pergunta aqui, ó, que as crianças fizeram. Sim. Quem cuida dos filhos quando os pais morrem? Ou Nossa, já fui Quando questionada morreremos? isso do meu filho. Que coisa linda isso. Nossa. tem aqui, por exemplo, ó, não estou pronto pra isso ainda. a morte dá medo? Então são 38 perguntas Nossa. falando sobre a morte com criança. Esse livro Que é livro sensacional. sensacional. E esse aqui que eu trouxe, são alguns, é de uma colega muito querida, nefrologista, chama Luísa Gisoni, não sei se vocês conhecem. Ela é nefrologista e ela escreve, por exemplo, são 2 histórias, ó, uma aqui e a outra aqui. Ah, legal. Tem uma câmera que a gente Aqui acabou em de cima. descobrir. Só colocar assim. Aqui! Os meninos da edição ali sinalizaram pra gente. Beleza! Olha aí, a Ah lá, galera. Olha agora dá aí. pra ver. Aí, acho que... Então ela escreve histórias. Tem 2 histórias nesse livrinho. Por exemplo, o rim que estava perdido. Ela conta de um rim que estava doente, que tinha uma doença renal. E, do outro lado, o menino que não fazia xixi. E essas histórias se encontram no meio do livro. E ela fala de doenças crônicas. Então, esse menino tem uma insuficiência renal crônica. Então, ela conta a história do rim e os sentimentos do rim, o que ele achava, e o do menino. E uma hora essas histórias se encontram. Então, tem, por exemplo, aqui, ó, a menina que não desistia jamais. E a historinha que complementa é a velhinha que era feliz demais. Esse aqui é sobre diabetes. Dela também? Dessa Dela escritora, qual é o Que nome dela? legal. Luísa Gisoni. Ela é uma nefro. Nossa, que Esse sensacional. aqui, por exemplo, é muito legal. O cãozinho com olhos de coração. E aí ele fala do menino que não cabia na caixa, sobre autismo. Gente, Então que são lindo. livros muito legais Sensacional. que facilitam a nossa comunicação. Puxa. Facilitam a gente, porque criança entende muito essa linguagem da história, do brincar, do lúdico, do imaginar. Então ela ajuda muito a gente. Então eu indico esses livros. Ai, E um pra sensacional. gente, assim, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Uhum. Sensacional. Né, Nossa. para dizer, você é vulnerável e tudo bem, vamos abraçar essa vulnerabilidade, porque nós somos humanos e vamos entender qual é a potência disso, né? Que lindo, Polly. Ah, a gente já tá chegando, infelizmente, ao fim. Nossa, Nossa, mas a minha não cabeça tô tá mil, assim. acreditando. Não, e quão lindo, né, e simbólico, Sim. né, desse teu cuidado, né, você trazer os livros, assim, muito Nossa. bonito, né, de forma concreta. Que lindo isso, muito aí? lindo. Polly, pra finalizar, a gente queria que você deixasse uma mensagem para um colega pediatra que tem essa inquietude frente ao sofrimento, que, como você comentou, né, às vezes está saindo da residência, está um pouco incerto, tem esse desafio com comunicação, que quer buscar mais aprofundamento. Lembrar um pouquinho de você alguns anos atrás, né, na sua busca, na sua inquietude, participando da 3ª turma de cuidados paliativos adulto. O que você deixaria?
você pudesse falar para sua poli lá do passado, né? Então, primeiro, você precisa do Instituto Cora. Isso daí, muito claro. Isso aí a gente vai deixar na descrição muito aqui, claro. faça a inscrição agora. Isso independente do cuidado paliativo, né? Se você cuida de criança, precisa do Instituto Cora. Sim, independente do cuidado paliativo. Inclusive... Como pediatra geral, eu vejo, assim, muito, muito importante. Sim, porque a gente, no cuidado paliativo pediátrico, a gente tem a oportunidade de estudar, né? Se você faz um curso, é obrigatório ter o treinamento em comunicação. É um dos pilares do cuidado paliativo. Total. E quem não é paliativista, como não tem talvez essa oportunidade, aí sim que precisa abraçar isso. Eu acho que a gente precisa abraçar o nosso desconforto. E o nosso... Acho que é o nosso desconforto, assim, de no dia a dia, às vezes, não ter as respostas para tudo. Abraçar a nossa sensação, às vezes, de impotência. Acho que é ser gentil com a gente e, a partir desse desconforto, procurar ressignificar e aí ir atrás daquilo que é importante. Comunicação é uma delas. Lembrar que comunicação é um ato relacional. Nós estamos nos relacionando com o outro. Uhum. A comunicação pode transformar e a conexão pode curar. Que esse é o nosso slogan. Comunicação que transforma, conexão que cura. A conexão, ela é individual. A gente não ensina. Isso é de cada um de nós. Como a gente se conecta com o outro. Mas as habilidades, elas são treináveis. Isso a gente precisa ir atrás e eu acredito muito nas inspirações. Tem pessoas que nos inspiram. Os pacientes nos inspiram. As crianças. Estar aqui nesse podcast é inspirador. Porque o trabalho de vocês de levar informação, levar experiências para os colegas, isso é de uma riqueza imensa. Então, vocês estão inspirando muita gente. Nossa, a gente está assim, né? Não, e trazer pessoas, né? Essa. Que transformam né? O cuidado, né? Nossa. Cara, putz, sensacional. Poli, muito que te agradecer. Demais. Foi sensacional, inspirador, realmente. Até eu vejo que inclusive para algumas pessoas que às vezes essa conexão seja às vezes inicialmente um pouco de buscar, né? Sim. Essas pessoas que te inspiram. Sim. Como que a gente pode te achar nas redes sociais? Eu vou falar do Instituto Cora, então é @instituto.cora, que é o Instagram, que é o principal veículo, na verdade, né? E o meu pessoal é @polimolinari. A live tá dentro do Instagram ou do YouTube? Dentro do Instagram. Que legal. Dentro do Instagram. Olha, tá lá com acesso para vocês. Lá, com acesso. Olha, que legal. Sim, doutora Leila, maravilhosa, trazendo muita coisa boa. E em breve a gente vai ter mais. Opa! Muito mais. E eu vejo vocês sempre alimentando muito, né? Sim. Muito, muito, com mensagens muito importantes. Muito obrigada, querida. Obrigada a vocês. Oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho, e ouvir, e trocar. Isso não tem preço. Poli, muito, muito obrigado. E com vocês, gente, não tem nem o que falar. É só sigam a gente. Sigam o Instituto Cora lá nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal. Se você ainda é um perdido aí que não se inscreveu ainda, tem cabimento isso. Deixa a curtida no podcast. Deixa um comentário. Sim, um comentário no Spotify, gente. Tem como. Olha lá, vamos dar uma olhadinha. Recentemente o Residente falou assim, eu nem sabia que tinha como deixar o comentário lá no Spotify. Eu falei, você gostou? Então peraí. Vou te ajudar aqui. Entra aí, ó. Só apertar. Eu não vou ver o que você vai escrever. Pode escrever o que você quiser, mas tem como escrever. Então deixa aí seu comentário. É importante pra gente. É importante que isso chegue com outras pessoas e compartilhe. Você gostou desse conteúdo? Compartilhe. Você sabe de alguém que vai precisar realmente dessa formação, seja da plataforma para comunicação adulto ou pediatra? Compartilha. Isso vai levar informação a quem realmente precisa. Você vai ser veículo de discernimento, assim, realmente, para quem necessita, tá bom? Gente, valeu, até a próxima. Obrigada, gente.